Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos, glória a Deus. Estamos iniciando mais um devocional, hoje dia 31 de outubro, chegamos ao final desse mês, para a glória de Deus. E estamos fazendo leitura, né, no nosso devocional, em 1 Samuel, no seu capítulo de número 2. Eu não sei se cada pessoa que vai ver esse vídeo entende o porquê eu tô lendo esse livro. Desde o início eu tô fazendo uma leitura contínua. Eu não escolho um texto da Bíblia e venho ministrar sobre, né? A gente vai fazer uma leitura, vai pegar todos os livros do Velho Testamento, depois vai chegar em Salmos, Provérbios, e aí a gente vai para o Novo Testamento. Mas a gente está fazendo a leitura da Palavra de Deus. Quando vai terminar? Não sei. Mas é uma leitura contínua. Amém? Até a gente chegar ao final da Palavra do Senhor, para a gente ter mais conhecimento. Amém? Vamos ler? Aqui, ontem a gente leu sobre o Cântico de Ana, né? Ela fez um voto ao Senhor, que é a mãe de Samuel, de quem escreveu esse livro. A gente fez... falou sobre o voto de Ana, que ela não podia ter filhos. Depois a gente falou do agradecimento quando Deus fez ela gerar. Deus fez ela gerar Samuel. E ali ela entrega Samuel na casa de Eli, né? Do sacerdote. Era ele que comandava em Israel naquele tempo, né? Naquele tempo. Então, hoje a gente vai continuar no capítulo 2, porém em outro assunto. Ontem foi agradecimento, engrandecendo o nome do Senhor e falando sobre as suas qualidades e também sobre a sua justiça, né? Que também não deixa de ser uma qualidade. Mas vamos, né? Muitos não gostam da justiça do Senhor, mas é uma qualidade, né? Ser justo é uma qualidade linda. E agora vamos entrar no texto, no título onde tem os crimes dos filhos de Eli. Vamos ver que crimes são esses? Glória a Deus. Aqui tem ensino para tudo. A palavra do Senhor, ela tem a orientação para tudo. Só continua no erro e na falha quem quer. Os crimes dos filhos de Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Aqui já está dizendo que não era filho de Deus, que era filho do diabo. E não se importava com o Senhor. Pois, olha só, eles eram filhos do demônio. Não se importava com o que o Senhor achava, se estava desagradando a Deus, se não estava, vivendo a seu bel prazer e fazendo o que eles achavam que era bom para eles, que eles sabiam que estava fazendo o que não era correto, mas na cabeça deles estavam fazendo o que era bom para eles, vantagem para eles. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Olha só, isso aqui é muito grave. Por quê? Porque ali era o templo do Senhor, que lembra que eu falei que Ana, Elcana, Penina subiam para adorar o Senhor. E eles levavam a sua oferta, o cabrito, seja o que eles tinham, pessoas que não tinham condições financeiras, levavam a pomba, levavam-se animais, do melhor dos seus animais, eles levavam para ofertar. Tanto para ofertar ao Senhor, tanto para questão de pecado, né?
para ser perdoados pelos pecados. Uns para ser perdoados, outros como oferta ao Senhor alçada, por agradecimento, né, por crescer o seu rebanho, por fazer uma boa colheita naquele ano. E subiam ali para agradecer ao Senhor. Só que aqui está dizendo o quê? Que Deus, ele tinha a parte que ele direcionava para o sacerdote. E a parte que era de Deus. Deus já tinha deixado, desde das orientações que deu a Arão, lá atrás, quando Arão começa, né, a cuidar do templo, eu acredito que deva estar em Êxodo, ele já dava orientação, Deus já dava orientação de como você tinha que proceder, de como você iria separar, né, do Senhor. Era a parte melhor, era a parte da gordura, sabe, tinha as partes. E Deus também dizia assim, agora da parte tal e tal e tal, você vai separar para vocês. A minha parte é essa e a outra parte é para os sacerdotes se alimentarem e a família também. Então, aqui o que está dizendo? Que quando o pessoal dava o sacrifício, quando o pessoal entregava o seu animal, aí os moços estavam ali fazendo o sacrifício ao Senhor, né? Cozendo, né? Cozinhando o sacrifício para oferecer a Deus. Os filhos de Eli chegavam com um garfo, com 3 dentes, e metia na panela, pegava o que vinha para si. Significa que eles estavam descumprindo uma ordenância do Senhor. Sendo ali sacerdote, eles, ao invés de deixar a parte do Senhor, eles estavam pegando o que era do Senhor para si. É aquela situação quando você está em liderança de uma igreja, o dízimo, ele não é seu. O dízimo é para as manutenções da casa do Senhor. O que você puder fazer de crescimento na casa do Senhor, você tem que fazer. Agora, claro que o profeta, ele é digno do seu salário. Claro que você vai ter direito ao seu salário. Eu vim de uma igreja no passado que eu achava isso muito importante. A igreja aprovava o salário do pastor. O aumento do salário era exposto tudo que entrava e tudo que iria fazer na igreja. E a sobra que tinha no caixa era tudo muito organizado com relação à parte financeira. E eu gostava muito disso. Era assembleia, tinha ata, deixava tudo em ata, né? Quando voltava para a gente verificar, tava tudo lá, o dinheiro que estava em caixa, tava tudo certinho. E era compartilhado. E era tudo muito organizado em relação a isso. E o pastor, ele era responsável tinha uma tesoureira que era responsável pela parte do dinheiro e ele tinha o salário dele. E quando esse pastor, ele recebia algum dinheiro aleatório, vamos dizer assim, ganhou, um avô faleceu, deixou uma parte de terra, o pai deixou uma herança, deixou alguma coisa, ele na assembleia dizia, ainda que a gente não tivesse nada a ver com isso, mas ele dizia, ganhei um valor assim, que foi destinado a mim pelo meu avô, pelo meu pai, por quem foi uma quantia de tanto. Ele sempre deixava relatado. Por quê? Porque se ele naquele momento comprasse uma casa, comprasse um carro novo, de onde está vindo esse dinheiro? Deve estar vindo da igreja. E ele deixava bem claro a fonte da onde estava vindo aquele dinheiro. Era muito esclarecido. Tinha um trabalho muito lindo com missões, né? Ele incentivava a gente a ajudar o campo missionário, levar
a palavra do Senhor para tribos, para outros lugares. Esses missionários vinham dar o seu testemunho, da ajuda que a gente dava, em que eles estavam investindo. Gente, era muito organizado em relação a isso. E eu acho isso, assim, maravilhoso. Deixar essas coisas bem claras, bem transparentes. É muito bonito isso. Então, assim, existem, né, muitas igrejas sérias e que prezam pela verdade. Então, você não pode julgar hoje, né? As igrejas, os pastores são todos ladrões. As igrejas são todas erradas. É tudo corrupto. Eu não vou para a igreja nenhuma. Não, você teve uma experiência ruim, mas existe pessoas com compromisso com a verdade de Deus, tá? Não generaliza, não. Existem, sim, homens de Deus e mulheres de Deus que estão de pé nessa nação para levar a verdade e para ser transparente nas coisas que competem ao Senhor. Amém. E aqui eles metiam a mão. Também antes de se queimar, a gordura vinha, o moço do sacerdote, e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres. Então lhe dizia: não, porém, age madar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes homens perante o Senhor, porque quanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Imagine o Senhor deixar uma ordem. O Senhor dizer que é algo que tem que ofertar a ele. Imagina, gente, você meter a mão no que é de Deus. É gravíssimo. Isso é gravíssimo. Você meter a mão que não é seu. É a mesma coisa hoje de pessoas. Deus deixou uma ordenância. A gente precisa dizimar e ofertar na casa do Senhor. Você querendo ou não, onde é que tem isso? Sempre foi do agrado do Senhor que a gente lembrasse dele. É a mesma coisa assim, eu desse agradecimento a Ana. Ana disse que ali ela ofertou, exaltou ao Senhor. Depois do voto que ela fez e o Senhor fez ela gerar, ela volta para Siló e agradece. Entrega ao filho e oferta e louva ao Senhor. O nosso dízimo, nós sabemos hoje, o Senhor, ele não quer dinheiro. Claro que ele não quer. Mas onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Se você tem o seu coração tão voltado para as finanças que você nem pensa em ajudar a casa de Deus, que para você é penoso ajudar a casa de Deus, como é que você quer receber bênçãos extraordinárias? É verdade. O Senhor não quer dinheiro, mas Ele quer ver a sua fidelidade a Ele. Onde está o seu coração? Será que o seu coração está nele? Porque, eu chego hoje, né? A minha casa tá arrumada, tá com sofá bom, tá com a mesa boa, tá com uma geladeira boa, tá com a cama boa. O Senhor tem colocado um teto sobre a minha cabeça, o Senhor tem me dado condições de pagar tudo meu. Como que na hora de eu agradecer ao Senhor com os meus dízimos e as minhas ofertas, para que continue tendo mantimento na casa do Senhor? Porque não é possível, é a mesma coisa, a gente está na casa, eu tenho minha casa, tá toda arrumada, e eu não ajudar minha mãe no que ela esteja precisando.
Minha mãe que me criou, que me fortaleceu, né? Como é que eu posso agora ver minha mãe em uma necessidade e eu não ajudar? Como é que você quer vir para a casa do Senhor, se beneficiar de tudo? Se beneficiar do ar-condicionado, do ventilador, né? É luz que é paga, microfone, é tudo. Aí você chega lá, você sente a presença, você escuta um conselho para o seu casamento, para a sua vida espiritual, sua vida financeira. Você sai de lá como se você tivesse ido em uma terapia. Você sai de lá até com o seu semblante mudado. Escuta uma palavra, o profeta ministra sobre a sua vida. Você sai dali regozijada. Mas se você não auxiliar naquela obra, aquela obra não vai conseguir se sustentar se não for os mantenedores da casa do Senhor. Como é que você vai voltar novamente para se alimentar se as portas fecharem? Por negligência nossa. As portas podem fechar por negligência nossa. Ah, eu não vou dar dízimo não, que eu não quero ver pastor Henrique através do meu dízimo. É sério. O pastor vai enricar com 110, com 140. É mesmo. O pastor vai enricar com 1000. É mesmo. Sério isso? Tem locais que enricam sim, porque pede que você dê sua casa, dê seu carro, dê seu ouro. Realmente essas daí vão enricar mesmo. Você tem ideia que você dá 140. Você faz o que hoje com 140? Fala aí pra mim. Você vem, acho que com 2 sacos do supermercado, coisa pouca. Uma verdurinha, uma proteína, bem coisa pouquíssima. Gente, vamos parar de ignorância. Se o líder tá pegando esse valor para fazer alguma coisa que desagrada a Deus, aqui vocês vão ver que esses meninos, eles vão pagar um alto preço por isso. E como Deus não muda, quem tiver roubando a Deus vai pagar. Mas se você também estiver roubando ao Senhor com seus dízimos, você também vai pagar. Aí muitas das vezes você fica com aquilo ali limitado. Eu vou contar uma experiência minha particular. Como eu trabalho com óculos, eu não sei se eu já falei isso aqui em algum devocional, eu trabalho com óculos, então quando eu vou, é como se, tipo, não, eu tenho, né, o meu negócio, então eu faço o dinheiro, né, que o Senhor me ajuda, me abençoa, e aí eu ficava, esse mês eu paguei caixa, flanela, comprei novas armações, paguei tanto ao laboratório, eu ia tirando tudo, enxugando tudo. Aí desse dinheiro mesmo eu enxugava o aluguel da loja, o salário da menina, o transporte da menina, eu saía tirando tudo. Quando ficava bem enxutinho, eu aí dava o dízimo desse enxuto. E comecei a passar uns apertos financeiros, assim, de ter que ficar, sabe, todo empresário acho que sabe o que é isso. Fazendo dinheiro, né? Fazendo dinheiro. E aí, o que acontece? Nesse fazer, pega um empréstimo dali, empréstimo daqui. É isso que eu tô me referindo a fazer dinheiro, né? Pega um empréstimo dali pra aquele mês pagar todas as despesas. Pega tal empréstimo ali pra pagar tal despesa. E só me embolando. Eu disse, Senhor, que situação é essa? Eu sou dizimista e ofertante da sua casa. Por que eu tô passando por essa situação? Falando com o Senhor. Aí o Senhor disse assim, você não me dá enxuto? O Senhor ministrou na hora. Irmão, quando você... Olha, a conexão hoje com Deus é aberta. Deus disse que quando Jesus veio à Terra e ele morre na cruz, por mim e por você, ele vira um intermediador entre você e Deus.
Então, a conexão hoje é direta. É direta. É pai e filho. É direta a conexão. Então, quando eu vou orar, falo com Deus, o Senhor responde. E ele disse, você não está me dando enxuto? Você não está batendo tudo? Eu também estou te dando enxuto. Eu fiquei impactada, pedi perdão e fui fazer o que era correto. Hoje, claro, do que eu preciso para vender o óculos, né? Laboratório, armações, eu vou abater porque realmente... Mas a gente não se abate aluguel de dízimo. A gente não se abate salário de dízimo. A gente não se abate luz de dízimo. Né? Eu lembro que se você pegar, você ganha 1.500, você recebe aquele valor, daquele valor que você pega, que chega na sua mão, você dá os seus 150 de dízimo. E o restante você vai fazer. Agora imagine você abater do dízimo, abater do seu salário, a luz, o aluguel, a comida, a escola do seu filho, abater tudo. Aí, no final, você tirar 10% daquilo. Tá errado, gente. Eu tava errada. Entenda. Tava tudo errado. Então, como eu tava trabalhando pra mim, eu fiz essa análise. A análise do menos pra Deus. E ele som do coração. Ele sabia que eu estava enxugando para dar menos a ele. Então receba menos, minha filha. É isso que quanto... se você ofertar muito, no muito ele te colocará. Mas se você ofertar pouco, no pouco ele te colocará. Palavra de Deus. É a palavra de Deus. A gente não pode mudar. Entende? Então... Aleluia, o Senhor, né, ministrou nessa situação de dízimos e ofertas e isso me impactou muito na minha vida, entendeu? E hoje Deus é mais, tá repreendido em nome de Jesus. Claro, né, que não vou dizer a vocês hoje que, né, eu tô numa situação assim, maravilhosa financeira. Não, porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor também sonda nosso coração e sabe do que a gente pode e o que a gente não pode ter. Se a gente vai ter demais, que vai se corromper, o Senhor sabe de tudo. E amém por isso, mas eu não precisei mais estar, sabe, naquela bola de neve, fazendo dinheiro, pegando empréstimo para poder quitar dívidas, né? O Senhor tem suprido as minhas necessidades. Então, a gente tem que procurar ver, quando o negócio está estreito, a gente tem que ver o que está acontecendo aqui. Deixa eu ver aqui o que está errado. Porque muitas das vezes nós erramos, nós estamos errados. E é que esses homens, ele estava super errado. Mas vai pagar um alto preço. Eu não vou para outro pular agora, né? Para o restante da leitura. Tem muita coisa aqui para a gente ver. Né? Esse capítulo 2 está recheado. Esse capítulo 2 ele está recheado de muita coisa, né? Mas louve a Deus. Eu louvo a Deus por todas as coisas, por Ele ter falado conosco essa manhã. Temos que prestar atenção no que a gente está fazendo. Esses homens aqui, a palavra vai dizer aqui no 17 que era muito grande o pecado desses moços. E quando você deixa, olha só, preste atenção. Eles aqui tá dizendo o que no início? Que eles não se importavam com Deus. Então eles não pecavam só nisso. Sabe por quê? Você já reparou, se você der legalidade a um pecado entrar na sua vida, entra vários juntos? No caso, você deu legalidade naquela área. E aí você vai começar, se você parar, começar a analisar você próprio, você vai começar a ver
que se autoanalisar, né? Você vai começar a ver que você começou por um pecado, mas você já está indo para outras direções. Você já está cometendo outros pecados. Porque um abismo gera outro abismo. Um pecado leva a outro. É como se você abriu uma porta para Satanás entrar. E ali ele já está tomando aquela liberdade na sua vida. E aí ele começa a moldar seu caráter. Satanás recebe uma abertura. E ali ele começa, pronto, você abriu aqui a brecha aqui. Você abriu, não foi? Então agora eu vou começar a botar a minha mão. Satanás, ele começa a botar a mão. É um erro, é uma falhinha. É uma besteirinha, mas dessa besteirinha, Satanás, ele vai... É como se fosse em uma fruta, em um local, vem e dá como se tivesse fungos, né? Naquele local, naquela fruta. Você vai deixando ela ali, com o passar do tempo, a fruta vai ficando toda podre. Vai ficando toda contaminada. Quando você olha, não tá só ali. Já tá ali. É assim. Quando você abre uma brecha em uma situação, você começa a agir errado em todas as outras. Aqui, ele metia o garfo e pegava. Daqui a pouco ele já falou ao moço, não, esse da parte melhor separe para mim. E nem, eu não quero que separe cozida, não. Aqui ele já tá dando ordem às pessoas que estão ali. E as pessoas vendo, assistindo aquele pecado dele. Que as pessoas sabiam que aquilo era pecado e estavam assistindo. Estava sendo testemunha daquilo tudo. Dizendo, não, aguarde ele não. Se possível, me dê cru. E se não me der, eu vou meter a mão. Olha só a arrogância desses homens já. Olha como eles dizem assim, ó. Porém, há de me dar agora. Se não, toma-lhe a força. Ó como eles já estavam. Ele disse aqui, ó. No 16, se a ofertante lhe respondia, queime-se primeiro a gordura e depois tomarás o quanto você quiser. Primeiro deixa eu queimar o que é do Senhor. O moço está falando, quem está ali, querendo ser fiel a Deus. Disse, deixa eu queimar a primeira gordura, que é para o Senhor. Depois você pega o que você quiser. Ele, não. Ele disse a ele, não. Porém, você há de me dar agora. Olha como Satanás já está ali. Se não tomar-lhe a força. Olha só como estão inflamados. Meu Deus, é forte. Sabe? Aqui você vê que já Satanás já está por detrás ali, orquestrando a vida deles. Mas Deus, ele não quer nada errado. Ele não quer nada errado. E aqui ele vem corrigir. E a gente vai ver a correção do Senhor. A mão do Senhor vai pesar. Amém. Vamos orar para finalizar. O Senhor já falou grandemente aos nossos corações, né? Que a gente venha fechar todas as brechas, né? E que a gente venha... O Senhor disse que Ele ama quem oferta e dizima com alegria. É como se você... É como não, você está ali devolvendo todos os benefícios que o Senhor faz na sua vida. Tem que ser com alegria. Com zelo, com cuidado com as coisas de Deus. E Ele vê isso. E Ele contempla. E Ele devolve. Porque ninguém que chega na presença do Senhor vai agir com retidão, com amor, com obediência. Vai ficar com a mão vazia. Ninguém. O Senhor não despede ninguém com a mão vazia. Amém, vamos orar. Santo Deus eterno Pai, obrigada por mais esse devocional. Obrigada porque o Senhor é bom. E toda a terra está cheia da tua glória. Obrigada pelos teus ensinamentos, as tuas instruções. Obrigada por esse livro, Jesus. Obrigada pela tua palavra. Obrigada pelos seus conselhos.
Obrigada pela sua direção. Obrigada por cuidar tão bem de nossas vidas. Eu sou grata ao Senhor por tudo. Por não nos desamparar, por nos amar, por ter nos dado uma segunda chance. Obrigada pela sua segunda chance. Obrigada, Deus. Te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Obrigada por tudo. Por tudo. Eu quero ter. Me ajuda. Nos ajuda a ter para ofertar ao Senhor. Abundantemente. Era isso que nós deveríamos pedir a Deus. Ter mais para ofertar mais abundantemente. Se a obra do Senhor tiver em templo alugado, que Deus me dê condições de eu comprar um templo para a casa do Senhor. Se os irmãos da igreja moram longe, que o Senhor nos dê condições de comprar um ônibus. Sabe por quê? Porque quanto mais o Senhor me abençoar, se eu estou tendo para dar na casa do Senhor, é porque o Senhor está me abençoando. É isso que a gente precisa entender. Aleluia. Oh, Jesus, nos ajuda a ter, para devolver o que é teu, meu Pai. Oh, Jesus, tudo vem do Senhor. Tudo vem de ti. Se o Senhor quiser desligar nossa tomada hoje, o Senhor desliga e a gente para. Ah, se não fossem as tuas misericórdias, nem força para trabalhar nós tínhamos. Se não fosse a mão do Senhor sobre a minha e tua vida, nem força para trabalhar a gente tinha, nem respirar a gente respirava. Se não fosse Ele ter formado eu e você, nem aqui nós estávamos. Entenda isso. Se você está aí, se você está de pé, foi para a glória de Deus. Se você está trabalhando, é para a glória de Deus. Se existe inteligência, se você está com o seu intelecto perfeito para trabalhar, é glória de Deus, é glória a Deus. Nada é mérito nem meu, nem seu. É tudo dele, para ele e por ele. Pena que os filhos de Eli não entenderam. Amém? Obrigada por tudo, Deus. Fica conosco nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.